Eu dei um exemplo aqui um dia sobre uma pessoa que vai de viagem daqui na Argentina, que faz um propósito, né? Fala, não, vou para a Argentina de bicicleta. Aí ele sai aqui de Araguari. Você quer chegar lá quando? Não, quero ver se em dezembro eu estou lá. Então ele faz uma trajetória e fala, vou passar em Uberlândia, São Paulo, eu não sei a direção, e ele vai vendo as cidades. Mas enquanto ele está indo, ele passou em Uberlândia, talvez ele passou lá no Ceará, lá no Arrochuí, e foi passando. Passou em 1001 cidades. Aí de repente, lá dia 1º de janeiro, ele chegou na Argentina. Aí chegou na Argentina, o objetivo dele era chegar lá, né? E ele colocou o pé na Argentina, visitou alguns lugares, falou, cara, eu consegui chegar no meu objetivo. Mas o mais interessante é que quando ele volta para trás e encontra a sua família, ele vai não só contar que chegou na Argentina, mas ele vai contar da caminhada, né? Eu passei no Ceará, cara, que comida diferente no Ceará, velho, que trem doido. Lá tem uma comida que eles fazem com farinha, que loucura. Não, e a comida que eu passei na Bahia, cara, eles têm lá uma tapioca, eles têm lá uma mandioca, não sei com o que, com dendê. E quando você vai contando da caminhada, querido, às vezes é muito mais relevante do que você falar, fui na Argentina. Foi legal, tirou quantas fotos? Tá umas 30 fotos lá. Mas durante 6 meses você viveu algo tremendo. Você conheceu tantas pessoas, tantos lugares, comeu tanta comida diferente, frio, calor, chuva, sol. Então a caminhada é mais importante que a chegada. E Deus quer nos fazer valorizar mais a caminhada do que onde Ele quer levar você. Você sabe por quê? O lugar que Deus vai levar você aqui na terra, querido, você chega lá, talvez é difícil, mas permanecer lá ainda é mais complicado. Se você pular estrada, se você pular cidades, se você pular comidas, se você pular processos, talvez seja muito difícil permanecer onde você vai chegar. Davi estava pronto para vencer gigantes, mas não estava pronto para ser rei. Estava pronto para vencer algumas batalhas, mas não estava pronto para governar. Então ele deixou passar todo o processo. Então agora ele está pronto para vencer gigantes, para vencer batalhas e para governar. Amém? Então aprenda a esperar no Senhor com paciência. Aleluia. Glória a Deus que você está aí hoje de novo. A gente começou semana passada uma sequência de aulas que a gente está denominando sobre caráter cristão. E a primeira aula a gente começou falando sobre o que se espera de nós, né? E nós falamos a respeito sobre sermos o sal dessa terra, né? E a gente falou sobre algumas propriedades do sal, né? Se o sal vier a se tornar sem sabor, o que fazer? E eu queria continuar com você, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Teve uma irmã essa semana que me encontrou e falou, pastor, você falou no culto assim um dia que você que está em casa não vai abrir a Bíblia mesmo, né? Então abre só quem está aqui. Ela falou, não, mas eu abri a Bíblia na hora que o senhor falou. Eu falei, você está interagindo, né? Ela falou, não, estou interagindo. Então você que está em casa, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, por favor. E eu queria ler com você o versículo 13, que a gente falou semana passada, e eu vou dar continuidade aqui. E eu quero continuar com esse tema, o que se espera de nós dentro do pacote, né, que a gente está denominando sobre caráter cristão. Vamos lá? Mateus 5,13. Vocês são o sal dessa terra. E ele faz uma pergunta, mas se o sal vier a se tornar sem sabor, como restaurar o seu sabor? Para nada mais presta, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós ficamos nesse versículo a semana passada, toda a aula. Agora eu quero falar com você no versículo 14, tá? Eu vou ler na versão Thompson, depois eu quero ler na versão nova, transformadora, para vocês entenderem um significado diferente aqui. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora eu quero ler esse versículo 14, 15 e 16 na versão transformadora, né, que é a versão NVI nova. Diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte.
Não faz sentido nenhum acender uma lâmpada e depois colocar ela embaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ela pode iluminar todos os que estão na casa. Da mesma forma, está falando assim, igualzinho, as suas obras devem brilhar, para que todos aqueles que a vejam louvem ao Pai que está no céu. Eu acredito que deve ter trago, você que prestou atenção, uma perspectiva diferente, e é o que nós vamos falar hoje. Tive uma experiência essa semana que, quando a gente está preparando algo para trazer, tudo aponta para aquilo, né? A gente que prega a palavra, se você cai no chão e rala o joelho, é motivo de um tema para você vir pregar, né? Não, o que aconteceu? Não, irmão, estava lá caminhando, ralei o joelho, eu percebi que era para orar. Tudo vira pregação, né? E eu estava em casa, meus 2 filhos mais novos, a gente colocou o colchão para eles na sala e eles foram dormir, né? 10 horas da noite, mais ou menos. E eles cochilaram lá, eu cochilei com eles, me colocaram para dormir. Depois eu acordei, 1h da manhã, e meu celular tinha uns 3% de bateria. E para não acordar eles, eu deixei todas as luzes apagadas e tentei achar o caminho do meu quarto para me deitar na cama. E de repente falei, nossa, eu tenho que colocar meu celular para despertar. Então eu voltei para a sala e estou lá procurando o celular. Falei, mas se eu acender a luz aqui, eles vão ficar inquietos, acordar, e é difícil para fazer eles dormir. E eu falei assim, nossa, onde que está? Eu fui apalpando, né? Colocando a mão daqui e dali. Falei, cara, eu não vou achar meu celular. E de repente meu celular, como um monte aí, ele estava piscando uma luzinha verde. E aquela luzinha que estava piscando me guiou até o celular. Eu falei, agora você não está, né? E eu fui lá e peguei o celular, coloquei ele para carregar. Então, querido, o que eu queria trazer com vocês a respeito disso? A Bíblia, Jesus olha para nós e fala assim: vocês são a luz deste mundo. Agora eu quero pular com você, eu vou explicar isso aqui que eu estou falando, mas eu queria que você abrisse comigo em Isaías, lá no Velho Testamento, ou anotasse, você que anota, né? Ou prestasse atenção quando nós formos ler. Capítulo 60, o versículo 1, diz assim, Isaías 60, levante-se, né? O pastor Daniel falou aqui em Ezequiel no domingo, né? Muitas pessoas chegou e falou, pastor, aquela palavra completou algo no meu coração. Então olha aqui, levante-se. O Senhor, para falar conosco, Ele vai mandar a gente se levantar. Quando Deus, Ele foi falar com Daniel, Daniel ficou sem força, caiu no chão, mas o anjo falou, levanta que eu quero falar com você. Então Deus não fala com ninguém que está prostrado, Ele primeiro manda você tomar uma atitude de se levantar. Você está entendendo? Todas as vezes, levanta e resplandece, levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então toda hora Deus está falando, quer que eu fale algo com você? Então se levante. Saia da condição que você está aí, de mimimi, essa condição de coitado, essa condição de ninguém me ama, ó céus, ó terra. Não, levante-se. Aí Deus fala o seguinte, olha, não só se levante, mas resplandece. Está falando sobre você resplandecer. E não só florescer. O Cimei trouxe aqui algo interessante para nós, né? Sobre o resplandecer e o florescer, a luz fluorescente e a luz resplandecente, né? Porque a luz fluorescente, ela pega luz de uma outra fonte e depois ela brilha. Agora está falando de uma luz que vai brilhar de dentro de nós. Eu vou resplandecer uma luz que já está em mim, uma luz que eu estou escondendo, mas que eu vou fazer aparecer. Está falando, levanta e resplandece. Por quê? Porque já vem a tua luz. Na maioria das vezes nós queremos que Deus faça algo conosco ou em nossa vida, querido, a partir da ideia de que Deus fará primeiro e eu farei depois. Deus está falando, levanta você, resplandeça suas obras entre os homens e a sua luz já está quase chegando. O seu reconhecimento já está quase chegando. Eu vou te honrar de acordo com o que você se levantar e deixar resplandecer a luz que há em você. Deus, queridos, Ele sempre vai fazer assim. Santificai-vos hoje, amanhã eu farei maravilha no meio de vós, né? Por que Deus não muda a ordem? Por que Deus não, primeiro eu faço milagre, não, depois você crê. Primeiro eu curo a sua lepra, Naamã, depois você dá um mergulho no Jordão. O mergulho nem é tão importante. Não, primeiro você faz o que Deus te pede, depois Ele te honra com aquilo que você mesmo precisa. Aleluia. Esse dia nós falamos aqui sobre Ana,
A mãe de Samuel, ela queria muito um filho, e Deus ficou lá na dele, cara, ficou caladinho. O dia que ela falou assim, eu te dou o filho, Deus falou, beleza, você me dá o profeta e eu te dou o filho. Você entendeu? Por que que Deus não faz primeiro? Eu falei esses dias aqui na igreja, por que que Deus não resolve todos os problemas e todas as situações problemáticas do universo? Por que que Ele não acaba com a fome, acaba com o frio, acaba com o calor? Por que que Ele não dá emprego para todo mundo? Por que, querido? Por que que Ele não tira o andarilho da rua? Ele poderia, Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Por que Ele não faz? Porque Ele quer interagir com o seu povo. Ele quer interagir conosco. Jesus está andando no meio da multidão e de repente um cego começa lá, aquela ladainha, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele ficou na dele, falou, não vou atender agora não. A hora que o cara já está ficando rouco, Jesus fala, vamos parar o culto e vamos ver o que esse cara precisa. Aí quando chega lá, acho que o cego estava esperando, não, agora ele ainda pergunta, o que você quer que eu faça? Eu queria um cão guia, se desse para o senhor me ajudar. Está difícil aqui pedir esmola sem cão. Toda vez tem que pedir alguém para trazer. Eu acho que se eu tivesse um cachorrinho. Você entende? Então, querido, ele quer interagir. Vai que o cara fala, não está no meu tempo, mas eu queria uma BMW. Jesus vai falar assim, ó, está fora, o povo vai ver se andar que isso aí vai dar problema. Então ele quis interagir. Ele sempre foi assim. Você vai ver do começo da criação até, querido, os tempos de hoje, ele quer interagir com o seu povo. Ele chega aqui no culto, a gente começa a louvá-lo e adorá-lo, querido, ele está ali sentado entre os louvores, mas de repente alguém quer louvar ele de coração, quer se entregar, quer ajoelhar, quer levantar a mão, quer rolar no chão, quer deitar, quer gritar, quer se arrepender, aí ele vem e faz um milagre. Agora, se você não interagir, querido, você pode até estar anestesiado com a unção, mas não haverá transformação. Uma vez, não, um monte de vezes, né? Mas a primeira vez que eu anestesiei meu dente pelo INSS, eu tinha uns 13 anos, né? Fui lá tratar dos dentes. Minha mãe tinha morrido e que tanto de dente que eu tinha que tratar, fui lá, meu irmão pegou uma guia e eles deram anestesia para tratar de uns canal. Achei que lá legal. Saí do INSS, comecei a morder os lábios. Quem tem experiência, né? Fiquei parecendo a Angelina Jolie. A boca desse tamanho, não sabia que depois vinha a dor, né? Então tem muito crente, querido, que aqui no culto ele fica anestesiado. Meu Deus do céu, tal, ele está sentindo uma presença, mas ele não se entregou, ele não adorou, ele não levantou as mãos, não arrependeu, não pediu perdão, não deixou a glória de Deus entrar na vida dele. E quando ele sai lá fora, querido, ele sente novamente as dores do mundo. Aquela unção fica só aqui. Não sei se já aconteceu isso com você, mas quantas vezes, querido, eu já participei de cultos com uma palavra, não só aqui, mas conferências, congressos, em muitos lugares, e de repente eu fui tocado só ali, porque eu não interagi com aquilo que estava acontecendo. Nossa, que legal, que cara que canta, que cara que prega, nossa, viu, jogou o paletó, o que aconteceu? E eu fiquei ali tão assim, porque hoje na minha geração, não sou muito velho, estou perto de 40, mas lá na minha geração, quando eu converti, quando Deus começava a derramar a glória dele, todo mundo ia para frente na igreja. E um joelhava, o outro ficava ali esperando o outro cair, para entrar na fila, para orar, sabe? O cara já ficava assim, tipo, sabe, na figuinha, tipo assim, cai, é minha vez, cara, cai logo, sabe? E ficava ali naquela interação, porque o outro já ia vir para o obreiro orar, para o pastor orar, porque queria presença. Hoje, a nossa geração, querido, às vezes Deus está ali derramando a glória, né? E o pessoal, todo mundo vira a galera da mídia, né? Aí, em vez de ir lá envolver, aí, nossa, eu tirar uma foto da glória, deixa eu gravar a glória. A mídia já está gravando, você vê depois. Vai participar, vai ajoelhar, vai rolar, vai fazer alguma coisa. Aí às vezes a gente sai do culto, querido, sem ser tocado. A gente foi anestesiado, mas não foi tocado a ponto de sermos transformados. Aí a Bíblia fala para mim o seguinte: você é a luz do mundo, mas você precisa se levantar, você precisa fazer resplandecer. Agora, querido, olha que interessante, continua vendo. Porque a sua luz já vem. E daqui a um tempo a glória do Senhor, ela vai nascer sobre você. As trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos, mas sobre ti vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Versículo 3 é tremendo. As nações caminharão à tua
luz, e os reis caminharão ao resplendor que nasceu em ti. Diogo, existe a possibilidade de você desligar essa luz para nós? Pode desligar tudo da igreja? Quem está aí vai pensar que tá, desliga, cadê? Olha que legal. Olha só, querido. Você percebe que quando, querido, há escuridão no lugar, você que está em casa não deve estar vendo nada, mas percebe que quando há escuridão, querido, no lugar, qualquer ponto de luz resplandece muito mais. Você percebe isso? Querido, pode estar alguém que está em casa falando, não estou vendo, não estou enxergando, mas se eu acender o meu celular, aqui para você que está aí, você vai começar a perceber um ponto de referência. Eu sei aonde que está, porque eu estou vendo mexer a luz. Pode acender, por favor, Diogo. Então olha que a Bíblia está falando para nós. O mundo está todo em trevas, você é a luz do mundo, mas Deus está falando, você precisa mostrar a sua cara, você precisa resplandecer. Se todo mundo, querido, está em crise, todo mundo está com medo, todo mundo está preocupado, e a gente fica igual a todo mundo, querido, então a minha luz não resplandeceu. O mundo inteiro está aflito, querido. Em nós Deus depositou confiança, esperança, fé, amor, resposta. Agora, se as pessoas olharem para nós, e nós que deveríamos ser o sal, estamos sem sabor, e nós que deveríamos ser a luz, não estamos brilhando a luz, e a Bíblia fala para mim então, se a luz que há em você se tornar trevas, então grandes trevas haverá. Se a luz que deveria brilhar em mim se igualar às trevas do lugar que eu estou, então realmente o mundo está perdido. Se você que deveria ser luz na sua casa se tornou um como eles, então sua casa está perdida. Se você no seu trabalho se tornou um como todos, então eu quero te falar que o seu trabalho, querido, não existe mais solução para as pessoas que estão ali. Se nós que estamos no mundo, querido, não fizermos resplandecer a luz que Jesus colocou em nós, e daqui a pouco eu vou explicar o que é, querido, então o mundo realmente está perdido. Vou te contar um segredo. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24 e 25, que quando a igreja for arrebatada e começar a acontecer o final dos tempos, os sinais do final dos tempos, a Bíblia diz que o sol escurecerá, a lua perderá a sua claridade, e os poderes do céu serão abalados. Esses poderes do céu são os astros, tá? São as estrelas, os planetas. Então está dizendo o seguinte, que quando Jesus Cristo vier e arrebatar a igreja dele da terra, a Bíblia está dizendo que haverá um grande colapso. Tudo vai se apagar. O sol a gente sabe que é Jesus. A lua, se você ler o livro de Cantares, representa a igreja. Quem é essa que vem brilhando? Pode ler lá. Agora, individualmente, cada um de nós somos como luz no mundo. Na versão Almeida corrigida, esse versículo de Mateus capítulo 5 está escrito: vocês são os luzeiros desse mundo. Na versão linguagem de hoje, vocês são os astros desse mundo. Então, quando Jesus retirar a igreja da terra, a Bíblia está dizendo, haverá trevas total. Você sabe por que haverá um grande colapso? Você sabe, querido, por que vai acontecer, querido? Guerra, fome, avião batendo, trem batendo, escorpião com cabeça de gente. Vai ler Apocalipse. Sabe por quê, querido? Porque a igreja que controlava e governava tudo, que colocava, querido, um sal para temperar, foi tirada. E como aquilo que controlava, aquilo que resplandecia, aquilo que era colocado para temperar, salgar e conservar foi tirado, vai haver uma bagunça. Você percebe? Por que Deus levantou você dentro da sua casa, querido? Com toda a bagunça que tem lá, você controla aquele ambiente. O diabo queria acabar e destruir com tudo, mas por causa de você ele não pode fazer isso. Agora pensa, sem você na sua casa, o diabo acaba com a sua família. Por que Deus te colocou lá no seu emprego e a gente fica chorando? Mas só está eu de crente lá. Querido, louvado seja Deus que tem só você de crente. É por causa de você que as coisas lá ainda estão funcionando, que as portas não fecharam, que o dinheiro está pingando, mas está chegando. Querido, é por causa de nós. Pastor, mas será que eu tenho realmente esse papel assim tão importante?
Eu vou te contar uma coisa. Vou tentar fazer um teatrinho aqui. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas vai dar certo. Olha aqui. Isso aqui vamos falar de propósito. Deus criou a terra do mais bonitinho, 6 dias, aquela gracinha, fez um negócio, fez outro, eu vou explicar daqui a pouco. E quando ele coloca Adão e Eva lá dentro, ele estava fazendo uma raça seleta. Você entendeu? Ele coloca nesse homem, Adão, a imagem dele. Esse cara vai ter o pensamento de Deus, a ideia de Deus, os mandamentos de Deus, ele vai ouvir Deus, diferente do que está acontecendo fora do jardim. Esse cara aqui vai ter a justiça de Deus, ele vai ser o exemplo de Deus na terra. Isso que é Adão, magrinho, Adão. Deus depositou nele o que ele precisava e falou assim para Adão: governe a terra, domine a terra. Beleza, Adão? Beleza, pai, isso aí. Agora, querido, lá de fora tinha um monte de gente, sabia? Como é que Caim saiu e casou com alguém? Árvore? Não, tinha outra criação lá fora. Agora, querido, quando Caim vai e casa com a outra moça, Abel tinha morrido, Adão e Eva teve que ter outro filho chamado Sete. Acompanha o raciocínio. Qual que era a intenção de Deus? Que Deus tivesse uma linhagem na terra, que tivesse o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua justiça, seu pensamento, seu mandamento. E para que Deus pudesse colocar esses Adãos em vários lugares na sociedade. Ele ia pegar Adão e colocar na política, ele ia colocar Adão na mídia, ele ia colocar Adão na Rede Globo, ele ia colocar Adão em Hollywood, ele ia colocar Adão lá no STF para acabar com aquela porcaria, ele ia colocar os seus Adãos que têm o seu governo e a sua justiça num monte de lugar. Por quê, querido? Onde ele colocasse um Adão, aquela pessoa governaria como Deus governaria. Agora, durante muitos anos, o que a gente escutou? Crente não pode envolver com política. Aí o crente não pode envolver com política, aí o diabo colocou os homens dele na política. O cara que rouba, o cara que é pilantra, o cara que rouba e é pilantra, ele colocou os caras dele lá. Por quê? Os Adão de Deus saiu daquele lugar. A gente ficou dando a Rede Globo para o diabo tomou a Rede Globo, igual tem homem beijando homem, mulher beijando mulher. Na luz do dia, tem na Malhação, na novela que era Vale a Pena Ver de Novo, não vale mais a pena ver de novo. Porque a gente entregou, falou, a Globo é do diabo. Ele falou, muito obrigado, vou pegar a Rede Globo para mim. Então, querido, toda a área da sociedade, Deus queria ter um Adão dele lá. Só que ao invés de Deus ter um Adão lá, querido, em muitos lugares da sociedade nós permitimos que Caíns fossem crescendo lá. Os cananeus foram crescendo lá. Aí, querido, um professor que podia ser um professor de Deus, com a cabeça de Deus, com as leis de Deus. Agora, querido, a sociedade tem professores, às vezes, querido, que estão instalando o reino do diabo. Já não é Adão de Deus. Aí Deus teve que criar um outro Adão, formar um outro Adão, que é o segundo Adão, que é Jesus, para que todos agora possam olhar para esse Adão, que é Jesus, para que as coisas voltem ao normal. Percebe? Levante e resplandece. Como eu falei para vocês do celular que eu procurava, querido, o mundo inteiro está procurando uma resposta nesse momento. Sua mãe está procurando, seu pai está procurando, seu patrão está procurando, a política está procurando, a economia está procurando, sabe o quê? Uma luz no meio da escuridão, uma resposta, uma solução. Agora, querido, se nós que somos a luz não resplandecermos, e agora eu quero falar o que é resplandecer. Volta comigo em Mateus capítulo 5. E aqui a gente vai falar de salvação, de caráter cristão e o que se espera de nós. Olha só. Versículo 16 de Mateus 5. Assim, brilhando, resplandecendo. Eu vou ler na versão transformadora para trazer um entendimento, acho que mais claro. 5,16, olha aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Não, versículo 15, deixa eu ler o 15. Agora presta atenção. Está escrito assim, ó. Não faz sentido.
Não faz sentido você acender uma lâmpada e depois colocar ela escondida debaixo de um cesto. O que é uma coisa que não faz sentido? Aqui calorão, derretendo de calor. O cara andando agasalhado na rua. O que aconteceu, irmão? O que você tem? Todo mundo aqui querendo ir para a praia, ficar de sunga. Você está agasalhado. Não faz sentido. Como também não faz sentido estar aquele frio, sabe? Igual lá em Gramado. E você está andando de cueca na rua. Eu falei, irmão, não faz sentido. O que está acontecendo? Você vai morrer de hipotermia, irmão. Não, é assim mesmo. A Bíblia está falando para nós, não faz sentido Deus pegar e acender uma lâmpada e esconder a lâmpada. Está entendendo? Deus está falando o seguinte, meu filho, não faz sentido eu te treinar 10 anos, 15 anos, encher você de um monte de coisa e depois esconder você. Não faz sentido. Eu te dar um monte de mensagem, te dar uma pregação, te dar um monte de canção, te encher da unção e depois te esconder. E te dar projetos, te dar sonhos e depois falar, fica quieto aí, meu filho. Não faz sentido. Porque Ele faria isso? Se nós, em sã consciência, querido, não fazemos, porque Deus, o Criador de todas as coisas, acenderia em nós uma lâmpada, encheria nossos corações de projetos. Por que razão? E depois ia esquecer da gente. Porque às vezes a gente fala, Deus só esqueceu de mim, né? Por que razão? Não faz sentido. Olha o que continua dizendo. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. O pedestal, querido, fala de um lugar mais alto. Eu quero cantar, isso aqui é um pedestal. O microfone está ali no chão, está aqui. Então, querido, eu quero colocar num pedestal. Para quê? Para eu poder usar ele da maneira que eu quiser. Posso cantar, posso dançar, posso rodar. E não preciso pôr a mão no microfone. O pedestal serve para isso. Para eu pegar alguma coisa, querido, a luz é assim, ó. Deus, Ele vai criar um lugar para colocar você. É o que a Bíblia está falando, Ele vai te colocar num pedestal. Aonde é o pedestal? O pedestal pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na política, pode ser na igreja, pode ser tirar pessoas da rua, o pedestal pode ser qualquer lugar. Ele vai tratar você, Ele vai melhorar você. Para quê, querido? Ele vai acender uma luz em você, para te colocar num lugar alto, para que todo mundo te veja. Relatos reais, há um tempo atrás, lá nos Estados Unidos, uma menina tinha um problema no estômago e crescia a barriga, ninguém achava solução, ela ia morrer em poucos dias. Aí um dia ela foi brincar numa árvore, caiu, e aquele tombo dela que ela caiu, ela ficou curada. Ninguém sabia explicar por quê. Todos os Estados Unidos colocou os olhos naquela. Ninguém conhecia o problema da menina. Ninguém. Só a mãe, o pai e mais 3 lá. Agora os Estados Unidos inteiro quer saber como é que aquela menina foi curada, porque caiu da árvore. E tinha um problema que a medicina não conseguia resolver. O que Deus fez? Ele deixou acontecer algo com aquela menina, a ponto de todo mundo falar assim, cara, não tem solução. Aí depois do nada, sem mais, sem menos, Ele soluciona aquele problema. Agora os Estados Unidos inteiro está olhando para aquela menina e vai perguntar para ela, o que aconteceu? Ela está no pedestal agora. O que aconteceu? Deus me curou. Jesus me curou. E naquela hora, você que está no pedestal, você eleva o nome de Jesus. Aleluia. Agora segue o versículo comigo. 16. Da mesma forma, igualzinho, as suas obras devem brilhar. O que deve brilhar? Minhas obras. Minhas obras devem brilhar, para que todos possam ver e louvem ao Pai que está no céu. Aleluia. A pergunta é, que obras? Quais obras? Se a voz que Deus levantou para falar está calada, não tem razão de Deus colocar a voz no pedestal. Se, querido, a influência que Deus te deu para você ser influência não está resolvendo, então Ele pode te tirar do pedestal.
Se as pessoas não estão louvando ao Pai pelo lugar que Deus te deu, então Ele pode tirar de lá. Eu quero ler um versículo, em mesmo Mateus, agora no versículo 20, se você puder acompanhar comigo. Olha que interessante. Eu advirto vocês. A menos que a sua justiça supere em muito a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vou ler de novo. A menos que a sua justiça, está falando das obras, supere a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Na versão Thompson traz assim: de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus, se a sua justiça não exceder, superar. Querido, se nós formos iguais a todo mundo, conversarmos iguais a todo mundo, tivermos as mesmas atitudes que todo mundo tem, a Bíblia está falando, querido, eu posso comprometer até minha salvação. E não é o pastor Wesley que está falando, nem a escola aplicando o reino, é a Bíblia que está dizendo: a minha e a sua justiça, as minhas obras e as suas obras devem superar em muito a justiça dos outros. E eu queria que isso tocasse muito seu coração. Os espíritas dão cesta, então eu dar cesta está igual a deles, então não está superando em nada. Eles ajudam, tem a casa não sei do que, a casa não sei do outro. Então, querido, fazer o que eles fazem é muito legal, temos que fazer. Só que a Bíblia está falando, só isso não garante nada. Vocês precisam exceder. Só dar a cesta não resolve. Só dar o lar não resolve. Vocês precisam fazer essas coisas, mas vocês precisam fazer além. Vocês precisam gerar paternidade. Vocês precisam ser pais geracionais e trazer transformação no lugar em que Deus colocar vocês. É muito importante dar a cesta, dar o agasalho, dar o sapato, e temos como igreja fazer isso. É nosso papel, não é do governo. Só que a Bíblia está falando, quando você fizer todas essas coisas, é importante que você também leve transformação. Porque senão tudo que nós fizemos vai ficar igual de todo mundo. E se ficar igual de todo mundo, então nós não superamos. Então isso não nos dará direito. Se você puder depois consultar na internet o que significa a palavra justiça. Está falando assim, se você não exceder em muito a justiça dos fariseus. Se você consultar, você vai ver que está escrito lá. O primeiro significado no dicionário está escrito: fazer o que é correto e direito. Então o que é fazer justiça? O que é correto e direito. Pagar suas contas, seus impostos, ajudar o próximo, tratar bem seus filhos, sua esposa, seu marido. Agora a Bíblia está falando, isso aí é a justiça. Isso é o que tem que ser feito. Só que a Bíblia está falando que nós, que somos luz, devemos exceder a esse tipo de justiça, superar, fazer além. Muitos cristãos, queridos, estão tendo uma vida ordinária. Uma vida como todo mundo. Deus não te chamou para ser uma pessoa ordinária. Deus te chamou para ser uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Levantar de manhã, trabalhar, final do mês pagar suas contas, almoçar, fazer 3 refeições ao dia. Querido, isso é uma vida ordinária. Todo mundo faz isso. Fazer comida, tratar bem o marido, a esposa, pagar as contas em dia. Isso é ordinário. Agora, querido, Deus nos chamou para sermos uma luz que excede, termos uma justiça que excede. Não é para ter uma vida ordinária, é para ser extraordinária. Os mais loucos da face da terra. Como dizia Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. O sonho dele não era ganhar dinheiro. O sonho dele não era ficar rico. O sonho dele era que os negros fossem iguais nos Estados Unidos. E ele lutou por isso até morrer. A justiça dele, ele podia fazer o que todo mundo estava fazendo, mas ele excedeu a justiça dele. Ele excedeu, ele foi além do que precisava.
Eu trabalho numa loja de construção e lá nós temos uma marca, não vou fazer propaganda aqui, né? E existe uma norma brasileira técnica, chama ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, para funcionar, para você ter o selo dessa associação, você precisa fazer as suas conexões com para suportar um determinado peso. Se você colocar ela debaixo da terra e colocar terra sobre ela, ela precisa suportar lá 50 quilos. Se aquele produto suportar 50 quilos, ele passou na ABNT. Então tem um monte de marca aí que você encontra que está dentro das normas técnicas. Se a pessoa perguntar, não é essa marca baratinha aqui, não, está na ABNT. Então a pessoa fala, nossa, está na ABNT, hein, que legal. Essa marca, querido, ela faz uma discrepância em todas as suas mercadorias. Todas as suas mercadorias são feitas para suportar 3 vezes mais o que a ABNT pede. Você entende? Que uma marca qualquer suporta 50 quilos, ela faz para suportar 150. Ela gasta muito mais para fazer 3 vezes mais o que outros não fazem. E tem muita gente no ordinário. Não, mas o que pede é isso, então eu vou fazer 50, entendeu? E aquela marca, ela fala assim, não, eu vou fazer 3 vezes mais. Nós temos que ser como essa marca. Temos que superar o que todo mundo está fazendo. Você entende? Ah, mas lá em casa a gente faz a oração do Pai Nosso, sabe? Lá em casa a gente ora na hora do almoço, da janta, todo mundo ora, que legal. Você precisa fazer algo além. Eu vou orar 1 hora por dia, só para ver o que rola. 2, vamos ver se 2. Sabe que tem alguém na igreja, cara, que ora 5 horas por dia? Cara, eu vou sair perguntando. Se um cara falar que ora 4, eu falo, vou orar 5. Para quê? Eu quero estar além, eu quero ser extraordinário. Todo mundo lê um capítulo da Bíblia por dia, eu quero ler 5, 6, 7, eu quero ler 10. Eu quero ler a Bíblia em 1 mês. A nossa justiça precisa exceder as outras. E não é para a gente aparecer, querido, que a Bíblia fala que já vem a tua luz, é para que Cristo te faça aparecer. É para que Cristo te faça aparecer, não é para você aparecer. Ah, pastor, todo mundo está fazendo, todo mundo está arrecadando, todo mundo está dando agasalho. Que legal, faça, mas faça algo além. Visite essas famílias que estão recebendo a cesta, os agasalhos. Ora com elas. Pergunta como é que está o casamento deles. Se os filhos estão nas drogas. Se tem algum filho preso. Se eles precisam de uma ajuda que a cesta não dá. Faz a sua justiça exceder a muito a de todo mundo. Agora, querida, eu vou encerrar dizendo uma coisa para você que eu achei tremendo. Abre comigo. Quando Deus me falou isso aqui, eu saí gritando no capacete no meio da rua. Falei, sério, Jesus? Que legal. Agora, querido, Gênesis capítulo 1. Olha que interessante. Aleluia. Olha que massa, velho. Versículo 3, olha só. Deus vai começar a criar as coisas. Ele fala assim, disse Deus, haja luz. E aconteceu a luz. Essa luz aqui a gente sabe que é Jesus. Agora eu queria que você pulasse para o versículo 14. E disse Deus também, haja luzeiros no firmamento do céu, luminares, estrelas, planetas, astros. Para quê? Para fazer separação entre o dia e a noite. E sejam eles também para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior que governa o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os colocou no céu para iluminar a terra. Agora aqui está todo o segredo. Ele cria Jesus ali, mostrando Jesus, ele forma Jesus, e é o primeiro haja luz. E lá no 5º dia, ele vai criar, queridos, luzeiros. É uma representação nossa. A igreja, quando está em conjunto, é como a lua. Jesus é o sol que brilha sobre a igreja, que brilha sobre a lua e faz com que ela resplandeça na terra.
Agora, querido, as estrelas têm luz própria, sabia? As estrelas têm luz própria, ela não precisa do sol para brilhar. Agora, a Bíblia está falando assim que Deus fez os luminares, estabeleceu eles para que eles separassem o dia da noite. Vai acompanhando. Para separar o dia da noite, para que eles servissem de sinal para a terra. Tem alguns cometas que aparecem de 100 em 100 anos, não é? 30 em 30 anos. Ele serve para marcar uma era. E também eles servem para separar meses, dias e anos. Você sabe, querido, quem que define as coisas na terra? Nós. Somos nós que marcamos os tempos. Deus nos escolheu. E a Bíblia fala que Deus escolheu esses luminares para que eles governassem durante a noite e separassem o dia da noite. Querido, quando a Bíblia fala que Deus me escolheu e você para ser luz, Ele está falando, eu escolhi vocês para governarem. Não era para isso que se via as estrelas? Para governar nas trevas e mostrar para as trevas que não importa quão grande ela seja, haverá sempre luz no meio das trevas. E sabe o que é mais massa aqui, querido? Que a Bíblia fala assim que Deus colocou as estrelas e os luminares no céu para governar a terra. Você entende? Que Deus põe um negócio lá em cima para governar um negócio aqui embaixo. Por isso que a Bíblia fala assim na terra como no céu. Querido, Deus escolheu a mim, escolheu a você, querido. E aquelas pessoas que vão governar a terra são aquelas pessoas que estão ligadas ao céu. Você não vai conseguir governar nada na terra se você não estiver ligado ao céu. Por isso que Deus coloca a estrela lá, ela dá um sinal aqui. Ele coloca a estrela lá para ela separar meses, dias e anos aqui. Deus coloca a gente com a cabeça lá no céu e com o pé na terra e fala, governe a terra. Você entende? A gente está com o pé aqui, não tem jeito. Se der o corona, você vai ter que tomar o vermiculita lá. Sabe, você vai ter que, não tem problema. Seu pé está aqui, mas o meu coração e a minha mente está lá. E aqueles que têm a mente e o coração lá vão governar a terra. Aqueles que viverem de maneira extraordinária governarão na terra. Você entende? Paulo ensinou e falou, olha, já que vocês morreram com Cristo, então agora pense nas coisas do alto, porque é lá que Cristo está glorificado. A minha realidade não pode ser a realidade que eu estou vivendo aqui. A minha realidade é a realidade do céu. A realidade da terra fala, vai morrer. A realidade do céu fala, vai viver. A realidade da terra fala, está doente. A enfermidade do céu fala, está curado. A enfermidade da terra fala, vai falir. A eternidade do céu olha para nós e fala, vai prosperar. Querida, a realidade da terra fala, fechado, e Deus fala, está aberto. Você entende? Mas se o meu coração estiver aqui na terra, eu vou acreditar na realidade da terra. Por isso que Deus falou, vocês são luz. Mas se a luz que há em vocês se tornarem trevas, então de verdade o mundo está falido. Se o sal que eu coloquei para salgar perdeu o sabor, então tudo perdeu o sabor. Ele coloca as luzes lá para governar aqui. Sabe, eu escutei um negócio que marcou muito meu coração semana passada. Cara, eu viajei. O STF liberou uma nota. Eu não sei se você sabe, mas essa última eleição, quem definiu ela foram os evangélicos no Brasil. 60% dos votos elegeu o presidente. Um cara que crê em Deus. E que está ali, Deus acima de todos. A igreja definiu uma era. Aí o STF agora levantou uma nota dizendo, querendo cortar, depois você lê isso lá nas notas, tá? Até no G1, que só conta mentira, tá lá também, né? Você vai ver lá que o STF libera uma nota falando sobre a época da política, que não aceitará mais a religiosidade se misturar com a política, porque os evangélicos estão determinando as decisões do STF. Porque Deus levantou a igreja para ser luz e é ela que determina como vai ser. Aí o mundo fica doido, fica louco, porque a Globo vai lá e conta um monte de mentira, e a igreja vem e estabelece a verdade. Lá onde eu trabalho,
Quando começou esse negócio do corona aí, todo mundo, 90% de quem está lá surtou. Chega perto de mim. Ai, eu tô louco. Ai, ai, ai. E aí, Wesley, o que você acha? Fiquei caladinho. Deixei todo mundo surtar. Fiquei doido. A hora que passou o momento certo, que eu vi que todo mundo precisava da palavra. Peguei a Bíblia e falei, deixa eu te falar, está escrito assim. Vai acontecer 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 assim, assim, assim e assim. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Eu falei para eles aqui, daqui 2 meses vocês me contam o que aconteceu. Aí passou. Aí um falava assim, vocês lembram que o Wesley falou? Vocês lembram que o Wesley falou? Vocês lembram que, tá vendo? Aí um falou assim, nossa, você tinha que ser político. O outro falou assim, nossa, você tinha que ser prefeito. Eu falei, não. Está na Bíblia. Eu só pronunciei aquilo que já estava escrito. Porque Deus colocou a gente como igreja para definir as eras, os meses, os dias e os anos. Agora, se você é voz e está calado, se você é luz e não está resplandecendo, se você é sal e não está salgando, querido, realmente tem uma grande crise sobre a terra. Machado de Assis falou um negócio interessante, eu vou terminar aqui. Vai chegar um tempo em que aqueles que terão mais voz serão os imbecis, porque os sábios vão se calar. E nós estamos vivendo esse tempo. Aqueles que têm a resposta, aqueles que são sábios, levantados por Deus, sem saber, ele profetizou, estão calados. E os imbecis tomaram voz, e todo mundo está escutando eles. Então, querido, não cale, levanta e resplandece. Ano retrasado o Senhor me deu uma canção falando exatamente isso, Isaías capítulo 60. Levanta e resplandece, pois tua luz em breve vem, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta, resplandece, a glória já está quase vindo. Continua fazendo o que você está fazendo. Aleluias, aleluia. Eu posso ouvir um aleluia? Fique de pé, querido. O que se espera de nós? O que se espera de você? O que se espera de nós? O que se espera de nós? Senhor, nós oramos e pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor desperte a sua igreja, para que a nossa justiça exceda e supere o que todo mundo está fazendo. Senhor, Gustavo Lima distribuiu um monte de cestas, Senhor, ele já excedeu o que todo mundo fez. Marília Mendonça também fez isso, Senhor. Agora, o que nós, igreja, vamos fazer nas nossas lives? Vamos fazer, Deus, o que todo mundo está fazendo. Desperta libertadores, desperta pessoas que serão resposta, Deus. Desperta, levanta, resplandece a tua igreja. Resplandece, ó Deus, aqueles que têm a resposta. Não faz sentido o Senhor ter acendido uma luz dentro de nós, para que essa luz não fique num lugar, Deus, onde possa dar influência a outras pessoas. Que possamos ser a luz que guia as pessoas no meio da escuridão ao Senhor. Que possamos dar a direção do sol, que é Jesus, e guiarmos essas pessoas para a eternidade. Segurarmos nas mãos delas, ainda que elas caminhem no meio de um mundo em trevas. Nós vamos segurar na mão dessas pessoas e guiá-las até Jesus. Guiá-las até Jesus, guiá-las até Jesus, Deus. Aleluia, enche nosso coração dessa esperança, dessa fé, dessa santidade, Senhor. Dessa santidade, em nome de Jesus. E que teu Espírito resplandeça na nossa boca, nos nossos olhos, nas nossas vidas, nas nossas famílias, ó Deus, nas nossas obras, em nome de Jesus. O medo já se foi. Aleluia, se você puder, adore o Senhor. O amor perfeito foi.